noite a todos. Não sei se alguém que esteja vindo aqui pela primeira vez, alguém que esteja nos visitando, vindo aqui pela primeira vez. Não, né? Tá bom, mas todos sejamos bem-vindos à casa do Senhor. Minha expectativa, né? Espero que seja de vocês também, é que nesta noite o Senhor fale a cada um de nós, que Ele possa trazer, através da sua palavra, uma mensagem que produza em nós transformações, uma palavra que venha nos fortalecer, uma palavra que seja a resposta às nossas orações. Porque sempre que chegamos à casa do Senhor, Ele nos fala de alguma maneira. Muitas das vezes, só depois de algum tempo que iremos ver os frutos, né, daquilo que ouvimos, daquilo que foi dito, daquilo que foi semeado em cada um de nós, em nossos corações. E não será diferente nesta noite. Hoje, a mensagem que trago, orientada pelo Senhor, é uma mensagem que nos fala a respeito de determinação e vitória. E nossa mensagem estará baseada no livro de Neemias. Estaremos refletindo, lendo alguns versículos, né, capítulos deste livro, e depois estaremos abordando aquilo que seria o foco, né, desta mensagem. O livro nos servirá de base. Então, pediria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias 1, inicialmente leremos de 1 a 7, depois o versículo 11, depois capítulo 2, de 1 a 5, para que possamos entender, né, depois facilitar o entendimento da mensagem. Então, Neemias, capítulo 1. Vou orar nesse instante, antes de estarmos lendo, né, fazer uma oração aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te peço, Senhor, neste momento, que tudo que viemos a fazer aqui nesta noite, a palavra que será transmitida, Senhor, que ela possa ser transmitida, Senhor, segundo a Tua vontade, na sua totalidade, Senhor, que o Senhor me dirija, me oriente, que o Senhor abra os nossos corações para entendimento da Tua palavra, Senhor. Tudo que não proceder do Senhor seja afastado do nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Neemias 1, de 1 a 7. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Agora o versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos
a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Agora aqui, Neemias 2, versículos de 1 a 5. No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém. Então, por esses versículos, né, nós estamos lendo aqui, eles nos falam a respeito de Neemias, que naquele momento ele servia, né, ao rei Artaxerxes, aqui está falando, e ele era copeiro do rei. Só para a gente entender o que estava acontecendo, né, que aqui ele fala que ele ficou triste ao saber o que estava acontecendo com o povo de Israel, né, que não tinha ido para o exílio. Então ele ficou triste ao saber como estava o povo. Aqui fala que a cidade de Jerusalém ela tinha sido assolada, né, os muros tinham sido derribados ou derrubados, destruídos, a cidade tinha sido incendiada. Então, por que isto aconteceu? O que estava acontecendo, só para a gente entender por que aquilo aconteceu e como estavam vivendo aquelas pessoas naquele momento. Então, um breve resumo, né, vamos tentar entender para facilitar a compreensão da mensagem, vamos fazer um breve resumo do que se passou antes daquele momento. E como estava o povo de Israel naquela época. Aqui no livro, eu pediria a você que abrisse a sua Bíblia. Um momentinho, por favor. Segundo livro de Reis, segundo Reis. É, 24, de 10 a 16. Segundo livro dos Reis, 24, de 10 a 16. Isso para a gente entender, primeiramente, né, como se deu essa saída do povo, né, por que eles foram para o exílio, por que Jerusalém ela foi destruída e queimada. Então, só para a gente entender, né, por que isto aconteceu. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículos 10 a 16. É importante que nós entendamos que nesse período, né, o rei de Jerusalém, né, era justamente o rei Joaquim. Então diz assim: naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, era o rei da época, né, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais.
E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão. Transportou a toda a Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia. A mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra, ele os levou cativos de Jerusalém à Babilônia. Todos os homens valentes, até 7.000, e os artífices e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra, levou-os o rei da Babilônia, cativos para a Babilônia. Então, aconteceu isso. Então, no reinado desse rei, né, Joaquim, Nabucodonosor, né, que era o rei da Babilônia, ele levou cativo justamente o povo, né, o povo de Israel. E ele levou o rei também consigo. E aqui diz, no segundo livro de Reis 24:9, que este rei Joaquim, ele era um rei que fazia coisas, era um rei que desagradava ao Senhor, né? Que ele também, como o seu pai, ele fizera coisas que desagradavam a Deus, era mal perante o Senhor. Então, esse rei foi levado, e aqui mostra, né, que diversas pessoas foram levadas justamente no que a gente chama da primeira deportação, na primeira grande deportação, né, do povo de Israel lá para o exílio. Agora, por que os muros, então, foram derribados, né, e a cidade incendiada? O que aconteceu que culminou com isto? Então, quando o rei Joaquim ele foi destituído, né, então o Nabucodonosor ele colocou no lugar de Joaquim o rei, né, colocou Zedequias para ocupar o lugar, né? Ele ficou no lugar de Joaquim, tá? Só que Zedequias, né, num certo momento, ele rebelou-se contra a Babilônia, rebelou-se contra o rei. Então diz na história, se você for pesquisar, por que ele se rebelou contra o rei da Babilônia, contra Nabucodonosor? Porque disse que naquele tempo eles eram obrigados, de certa maneira, a pagar impostos, ou seja, levar contribuições lá para a Babilônia. Então ele achou, né, não quis, achou que isso era absurdo, se levantou contra Nabucodonosor. Então Nabucodonosor achou que era um homem todo poderoso da época, então achou que era um desaforo isso e resolveu fazer alguma coisa. Então diz aqui em segundo livro de Reis, capítulo 24, né, versículo 20, que fala assim: assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Aqui fala isso. E qual a consequência dessa rebelião? Então vamos ver, segundo livro de Reis, capítulo 25, versículo de 1 a 7. Diz a palavra do Senhor: sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada. E todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina. Então, quer dizer, a cidade ali foi cercada, né, mas o rei conseguiu fugir. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó.
e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença, quer dizer, a cidade da Babilônia. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos, ataram-no com suas cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. E para terminar essa parte aqui, né, para que fique claro o que aconteceu, já no capítulo 25, a continuação de 8 a 12, diz assim: no 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, os nomes, né, assim meio complicados, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Aqui, olha só, preste atenção. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, os mais pobres da terra deixou o chefe da guarda ficar, alguns para vinheiros e para lavradores. Então aqui a gente vê o que? Aconteceu a segunda leva de deportações. Então, o que aconteceu? Né? Por que Jerusalém, né, foi queimado, os muros derrubados? Por conta disso, da revolta de Zedequias contra o rei da Babilônia. E então ele resolveu fazer tudo isso, levou outra parte do povo cativo lá para a Babilônia. E alguns ficaram em Jerusalém, como nós lemos, né? As pessoas ficaram lá, eram os mais pobres, as pessoas que não interessavam. Então, tudo isso que aconteceu de levar, né, os nobres, essas pessoas todas, os mais bem preparados guerreiros, foi uma espécie de estratégia, né? Para justamente, ele levou os principais e o pessoal que não interessava deixou ali. Né? Justamente a gente vê que, com isso, né, o reino de Judá ele foi totalmente desfeito, ali foi desmantelado. Né? Lendo a palavra você vai entender isso. Então, segundo os historiadores, esse período em que o povo foi levado, né, o período em que ele ficou no exílio, lá na Babilônia, isso durou aproximadamente 50 anos. Né? Durou em torno de 50 anos. Até que Ciro, que foi o rei da Pérsia, conhecido como o Grande, ele se apoderou da Babilônia, né, em 538 a.C., um período em que aconteceu. Então ele tomou conta, né, desse povo. Então Ciro, ele poderia-se dizer que era um bom rei. Né? Então ele partilhava de uma política a respeito da cultura dos povos que eram dominados por ele. Então ele achava que deveria ser mantida a cultura daquele povo, deixar o povo, né, viver em liberdade, mas ele era o rei, ele que mandava ali, mas deixava o povo, de alguma maneira, ter alguma flexibilidade, alguma liberdade, alguns direitos. Né? Então ele permitiu, Ciro, que os hebreus retornassem à sua terra de origem. Lembre-se que eles tinham sido levados, né, cativos para a Babilônia, então ele permitiu que eles retornassem à sua terra, às suas terras, ao seu local de origem, e que pudesse praticar os seus costumes religiosos. Isso foi feito através de decreto. Né? Então, está no segundo livro das Crônicas, você pode olhar, são 2 versículos só, para a gente fechar essa primeira parte, do entendimento, né, de porque tudo isso aconteceu. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23. Já é o finalzinho desse livro. Diz assim, todos acharam? Segundo livro das Crônicas, 36, 22 e 23. O decreto de Ciro, né, que permitiu que os hebreus eles retornassem à sua terra de origem e aos seus costumes religiosos. Então diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Então, pregão é anunciar publicamente, né? Avisar, divulgar e falar, né? Foi falado e também, talvez alguns cartazes tivessem sido colocados, não sei como, mas isso foi anunciado, tá? Como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é de todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus será com ele. Então aqui dá para entender, né, o que aconteceu desde o momento que o povo saiu, né, foi levado por Nabucodonosor por exílio, né, o que aconteceu, e 50 anos depois eles voltaram ao local de origem por decreto justamente de Ciro. Então, a partir daí dessa concessão, né, eles puderam se organizar, né, a gente vai ver depois, inclusive, eles reconstruíram o templo de Jerusalém, que tinha sido destruído nessa fase aí dessa invasão, pode-se dizer assim, né, e foi reconstruído. Só que quando o templo já foi reconstruído, foi numa outra época, já era a época do rei da Pérsia, já era Artaxerxes, que era outro rei, né? Então, depois, eu não sei quem já leu, você lendo depois o livro de Esdras, você vai ver que este rei da Pérsia, ele dá recursos a Artaxerxes, né, para que o templo do Senhor seja reerguido. Então, tudo isso acontece. Então, você vê que esses reis, como é que eles eram, né? Eles, apesar de ser outro povo, mas o Senhor sensibilizava, tocava o coração desses homens para que eles fossem, de alguma maneira, favoráveis ou benéficos ao povo de Israel. Então, isso foi só para entender, né, aquele início, porque que Jerusalém foi assolado, os muros derrubados, incendiados, e voltamos ao período de Neemias, que nós estávamos lendo, né, que é o livro que nos interessa, que é o cerne da nossa mensagem. Pelo que nós já lemos aqui, diz o seguinte, que então Neemias, ele se dispôs ao quê? A reconstruir os muros de Jerusalém, né, que quando ele soube que o que estava acontecendo, né, que as pessoas que não foram para o exílio estavam lá vivendo uma dificuldade terrível, quer dizer, um povo, né, que viu as coisas que o Deus Todo-Poderoso havia realizado no meio deles, um povo que tinha memórias de coisas tremendas, maravilhosas, e estava ali cativo, como escravo, né, com autoestima lá embaixo. Então, assim que estava esse povo. Então, diz aqui que Neemias, né, ele quando soube de que o povo estava desse jeito, assim abatido, através de Hanani, que é um de seus irmãos, e alguns de Judá que foram visitá-lo e contaram isso, que o povo estava sofrendo e passando por essas dificuldades. E Neemias, como nós vimos aqui, ele era copeiro do rei, quer dizer, ele ficava perto do rei. Então, o copeiro era aquela pessoa que, antes do rei tomar o vinho, por exemplo, ele provava que se estivesse envenenado, ele morreria, e não o rei, né? Mas ele tinha ali acesso ao rei, estava ali próximo, né? Então, esse mesmo rei que dera recursos a Esdras, né, para reconstruir o templo. Só que Esdras reconstruiu, mas as muralhas ficaram lá, os muros, né? Essa obra não foi feita, né? Então, o fato de saber que o povo estava sofrendo, então Neemias ficou muito triste. E quando ele foi servir ao rei, né, quando ele foi, num determinado momento, ali como copeiro do rei, levar o vinho para o rei provar, o rei percebeu que ele estava com um semblante triste. E não era comum estar assim. E era uma coisa perigosa estar triste diante do rei. Porque o rei tinha poder, se ele não gostasse, olha, mandava matar na hora. Se ele implicasse com a pessoa, ele poderia... Então, aqui fala, você lendo, que ele ficou preocupado com isso. Quando o rei percebeu que ele estava triste, né? Estava com essa tristeza. Então, ele relatou ao rei, né? Ele fez um relato, ele explicou por que ele estava daquele jeito, qual o motivo que estava fazendo com que ele ficasse triste. Então, ele, tendo relatado ao rei, ele pediu ao rei, né, que o deixasse reconstruir os muros de Jerusalém. Ele contou por quê. Que a cidade estava assolada, as pessoas em dificuldades, o muro estava ainda, né, tinha sido derribado. Então, ele contou para o rei isso. E pediu para o rei que o deixasse ir para reconstruir esses muros e fazer a obra que seria necessária. E os muros para uma cidade,
né? Hoje, talvez a gente não tenha noção disso, mas era a fortaleza, era a segurança da cidade. Uma cidade sem muros, sem portas, a gente vê nesses filmes antigos, né, como o que eles faziam para entrar numa cidade, né, as armas que eram utilizadas, flechas, tudo. Então, o muro era a segurança da cidade e o povo estava ali vulnerável, né? Então, o rei deixou Neemias, né, ir, né, para edificar o muro, deixou que ele partisse, né, estabeleceu um prazo, que depois, lendo o livro, você vai ver que isso aconteceu, e dá a ele autorização, ele pede, para que, até ele chegar a Jerusalém, ele teria que passar por diversas terras. E não era simplesmente ficar andando hoje como você viaja, era como se eram fronteiras, né, e que não dava para passar simplesmente, teria que ter autorização de um rei, dali do governante, para a pessoa poder cruzar, passar ali, senão poderia ser presa ou morta. Então ele pede também autorização ao rei para que ele pudesse atravessar essas terras até chegar ao seu destino, que era Jerusalém. Então o rei, ele pede também, já que ele ia construir, né, fazer uma obra, reconstruir os muros e a cidade, ele pede também madeira ao rei, né, para a obra. Isso está relatado em Neemias 2:8, você poderá ver depois. Então, além da madeira, o rei concordou em dar, ele mandou também com Neemias oficiais do exército e cavaleiros, diz aí a palavra do Senhor, você pode verificar isso. E assim foi, Neemias partiu e chegou a Jerusalém. E viu aquela destruição toda, né, a cidade assolada. Imagino o sentimento dele em ver tudo aquilo destruído, lembrando o povo que era a cidade antes de tudo isso ter acontecido, do povo ter ido para o exílio. Então ele chegou, né, observou tudo, diz a palavra que ele observou, ficou observando ali, foi de noite, de dia olhou, mas não falou nada a ninguém de qual era o seu plano, o que é que ele iria fazer, não falou nada àquelas pessoas dali. Então primeiro ele observou, viu como as coisas estavam, né, sem falar com ninguém do local, e qual era o seu plano. Então depois de tudo visto, que ele já tinha olhado as coisas e tal, ele dá a conhecer o seu plano, tá, e consegue motivar o povo para a sua causa, para a sua missão. Eu estou falando de um modo assim, resumido, né? Então ele conseguiu, ele passou qual era o seu plano, e as pessoas viram que era um bom plano, era uma coisa boa, e resolveram justamente abraçar esta causa. Mas, como tudo na vida, né, quando você tem um plano, você resolve fazer alguma coisa, muitas das vezes você suscita inveja por parte de algumas pessoas, e muitas das vezes, não preciso dizer, você talvez esteja lembrando de alguma situação que tenha acontecido com você, de você tentar fazer algo e as pessoas ficarem tentando demover, fazendo você desistir de fazer algo, né, dizendo, isso não é para você, pessoas se sentindo ameaçadas ou invejosas, né? Então, não foi diferente com Neemias. Então, imediatamente, né, quando perceberam qual era o projeto dele, a Bíblia fala em dois opositores, que é Sambalate e Tobias. Então, eles tentaram o quê? Impedir, dificultar. Né? E começou a escarnecer deles, ali da Neemias, falar coisas, né? Até um ponto que eles, diz a palavra em Neemias 4:8, você pode ver 4:8, depois 4:12, que eles chegaram a um ponto de quase que tensionar matar o pessoal para que a obra não fosse feita, né? Eles resolveram atacar o povo ali que estava realmente querendo fazer a obra, que o povo, né, se dispôs a fazer a obra. Então ele estava planejando o quê? Cessar o trabalho, cessar a obra de reconstrução que tinha sido iniciada por Neemias, com as pessoas que ali estavam. Então, só que Neemias descobriu o plano, eles descobriram o plano que eles queriam justamente invadir ali e destruir tudo. Então o plano foi descoberto. Então o que Neemias fez? Ele armou todo o povo, né, pediu para as pessoas cuidarem de suas famílias, deu espadas, lanças, e as pessoas, diz a palavra, que durante a reconstrução eles trabalhavam, muitos com uma mão, né, no arado, pode ser assim, fazendo a obra, e outra mão segurando a arma, né, já preparado ali, né? Então deve ter sido difícil, né? Imagine você, eu não sei como eles trabalhavam ali, mas com a arma em punho e a outra mão trabalhando. E isso ficou o tempo todo vigiando, né? Que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Então, este era o plano, impedir que o muro fosse reconstruído. Eles tentaram de tudo para fazer com que não houvesse a reconstrução, né? Tentaram fazer com que Neemias e aquelas pessoas que estavam animadas, que tinham um foco, um objetivo, que era reconstruir a Jerusalém, as muralhas, né, as suas portas, queria que eles desistissem, que eles abandonassem esses projetos. E tentaram de tudo. Entretanto,
devido ao firme propósito de Neemias, a sua determinação, a sua vontade de realizar tudo isso, quer dizer, era um líder que contava com o apoio das pessoas, né, que estavam ali com ele. Então, finalmente, o muro foi reconstruído e a obra acabou. Isso de um modo muito resumido, né? Depois você poderá ler o livro e ter detalhes. Ou seja, havia um projeto de reconstrução. Esse projeto foi concluído. Entretanto, quem iria habitar ali dentro? Quem estaria ali? O povo, né? Outras pessoas iriam chegar depois. Só que, devido a essa saída, né, a ida para o exílio, né, para o cativeiro, imagine, eles se misturaram com outros povos, né, um povo que tinha lá, um povo que buscava a Deus, né, que tinha as escrituras, tudo aquilo que o Senhor passou através de Moisés para o povo. Então o povo ali se juntou a outros povos, que adoravam outros deuses, que tinham outros hábitos, idólatras, e o povo estava contaminado de alguma maneira, que era um povo, né, era uma linhagem que não era para isso acontecer. Então, neste momento, então, resumidamente, Esdras, né, e Neemias, eles fazem também não só a restauração, a reconstrução do templo, porém um trabalho no âmbito espiritual, ou seja, aquelas pessoas terminam abandonando aquelas famílias, né, que eles constituíram indevidamente, né, não sei como é que ficaram os filhos, as coisas, mas, ou seja, houve uma restauração completa, eles voltaram, né, às coisas do Senhor, né, aos mandamentos, aos estatutos, às leis do Senhor. Então, isso aconteceu. Isso é que foi feito. Agora, vamos já nos aproximar daquilo que interessa a nós. Não é? Isso tudo nós falamos, que vamos falar sobre a palavra determinação e vitória. Estamos usando, né, essa história, o que aconteceu com Neemias, a reconstrução, como uma base, uma referência para o entendimento disto. Tá? Então, como é que tudo isso começou? Por que os muros foram reconstruídos? Como Neemias conseguiu regimentar pessoas para a sua obra? O rei, né, cooperou também, deu recursos. Então, tudo a gente vê que o princípio, claro que é um projeto de Deus, um plano de Deus, havia um plano em relação a tudo isso. Porém, a gente vê, né, humanamente falando, em Neemias 1:4, a gente vê que tudo começou quando o irmão dele foi visitá-lo, né, com alguns de Judá, e que eles contaram para Neemias o que estava acontecendo e como o povo estava vivendo, as dificuldades que o povo estava vivendo. Então diz aqui que ele ficou muito triste, ele orou a Deus, e ele no coração, a gente vê, né, que ele deve, aqui não entra em detalhes, mas vê que ele resolveu, né, colocou o firme propósito de fazer alguma coisa. Então, ele foi sensibilizado, tudo isso aconteceu, porque um homem, né, se sensibilizou inicialmente, uma pessoa se sensibilizou com aquela situação. Ele poderia simplesmente ter ouvido aquilo, poxa, tá, tudo bem, tá? Ele estava ali, ele era copeiro do rei, né, um rei que era tido como um bom rei, devia ter as suas regalias, mas ele resolveu fazer alguma coisa, tá? Então, houve uma determinação para mudar aquela realidade. Mas quando ele chorou, que ele se entristeceu, ele não tinha recursos nenhum, ele não tinha dinheiro, não tinha madeira, como ele iria fazer esta obra? Como? Entretanto, houve uma firme decisão, uma constância, a gente vai ver depois, de propósitos, e isso foi que fez a diferença inicialmente. E aí, quando houve essa decisão, aí o Senhor entrou em ação, começou a agir, e fez com que houvesse a benevolência do rei Artaxerxes, né, e liberação de recursos para a missão, recursos materiais, né, a gente viu que foram pessoas do exército que acompanharam ele, né, quando ele foi lá para Jerusalém, e recursos materiais, recebeu madeira, tudo, não sei o preço da madeira naquela época, mas ele não tinha nada. Então, você vê que houve uma determinação, uma decisão, e aí o Senhor começou a criar as condições para que as coisas acontecessem. Houve oposição, sim. A gente ouviu falar que, apesar da determinação, Sambalá e Tobias, né, eles se levantaram contra aquele que era o projeto. Isso aconteceu. Agora vamos voltar para nós aqui, tudo isso que nós falamos, para a nossa realidade, para o que cada um de nós vivemos, né? Porque aquelas palavras que Neemias ouviu através do seu irmão e aqueles que estavam com o seu irmão, foi que acionou algo nele que fez com que ele resolvesse
reconstruir os muros e seguir adiante. E o que nos levará, então, já que a gente está falando de determinação e vitória, o que nos faz, o que nos levará, acionará em nós, nos motivará, nos impulsionará a obter as vitórias, a seguir adiante, a lutar pelas coisas que necessitamos, que almejamos, as coisas que já nos foram ditas, através de profecias talvez, através de sonhos, palavras, né, que muitas vezes estão em nós já há anos e nada aconteceu. Eu sei que é o tempo do Senhor, mas às vezes a gente ouve e aquilo fica, né? Então o que nos levará a acionar o mecanismo, o que acionará em nós o mecanismo da realização? Muitas das vezes nós sabemos que nós necessitamos de algo, né? A gente olha, eu preciso disso, preciso de um emprego, preciso concluir a faculdade, preciso comprar uma casa, precisamos de tantas coisas, né? Preciso me dedicar mais à obra do Senhor, preciso concluir uma coisa que eu iniciei. Isso às vezes sabemos, mas nem sempre o fato de estarmos sabendo ou necessitando gera em nós um impulso capaz de produzir em nós uma ação, de fazer com que nós saiamos em busca de algo. É uma mudança, vou mudar de um lugar para o outro, vou sair de um bairro para outro. Então, às vezes, sabe, mas nada acontece e falta um firme propósito, uma determinação, uma constância de propósito. E o tempo passa e, às vezes, nada acontece. Nos dias de hoje, né, nós temos planos, temos projetos, queremos fazer coisas. Às vezes até dizemos, não, eu vou fazer, eu quero. Mas quando aparecem os Sambalates e Tobias da vida, quais são os Sambalates e Tobias de hoje, que nos cercam? Esses opositores, né, podem ser pessoas, né, seres humanos, podem, e tantas coisas mais. Podem ser uma pessoa que você conheça no trabalho, né, aquela pessoa vive, aquele chefe não gosta de mim, ele nunca me promove, né, aquelas pessoas não gostam de mim, tantas coisas a gente sabe, né? Podem ser governos, né? Hoje no Brasil já sabemos, nós estamos vivendo isso, né? Essa coisa toda, essa crise política, pessoas que nós elegemos para nos ajudarem estão se voltando contra nós, fazendo o que estão fazendo. São opositores, pessoas que talvez você tivesse planejado comprar um apartamento, estivesse juntando seu dinheirinho aí, né, no seu emprego ali tranquilo, né, mês a mês poupando, e de repente a pessoa se vê sem emprego, né, uma oposição a um projeto, a um plano, né, aquilo que você tinha, que estava fluindo, e de repente, né, chega um opositor, algo que tende a retardar ou dificulta a concretização dos seus planos. Ou então, a pessoa às vezes até não chegou a perder o emprego, ou o empresário, né, pensa em fazer algo, tem uns projetos, aí ouve as notícias do dia a dia, que não são nada, né, animadoras, principalmente na área econômica, as previsões, né, que eles fazem, né, como se fossem os donos da vida. Tudo bem, a gente respeita, são pessoas que estudam para isso, porém, né, às vezes as notícias nos assustam, né, nos fazem as pessoas deixarem de investir, né, põem o pé no freio. Quando põe o pé no freio, aí tem que demitir pessoas, né, aí fica aquela bola de neve, né? A escassez de recursos, muitas das vezes. Então, são os opositores de hoje que tentam nos impedir de seguirmos adiante, de concretizarmos, de obtermos a nossa vitória, humanamente falando. Porém, nós vimos aqui, já falamos, que Neemias não tinha recursos. Ele não tinha nada ali, ele tinha a vontade, a determinação de levar adiante. Então, o que aconteceu? O Senhor colocou no rei sentimentos que o levaram a anuir, ou seja, a consentir, permitiu que ele fosse realizar o seu plano, liberou, né, o liberou durante o período, e também cooperou dando os recursos. O que aconteceu? Ele transformou aquilo que era um lamento, aquela tristeza, né, como nós falamos, lamento em baile, né, não sei se, talvez não fosse uma alegria completa, porque o povo, ele ainda não havia realizado a obra, mas aquilo que era uma tristeza pelas notícias que chegaram, né, sem nenhum recurso, ele não tinha, ele queria fazer algo, mas não tinha, de uma hora para outra, o Senhor começou a agir, e o rei teve início um projeto. Não foi a concretização, mas o começo, a liberação para fazer a obra, né, os recursos que chegaram. Isso deve ter começado a animar Neemias. A assolação, né, aquela cidade que estava toda destruída, os muros derribados,
as portas queimadas, que era a realidade, isso foi, que era assolação ou ruína, foi transformado em quê? Em vitória quando houve a reconstrução dos muros. Foi transformado o quê? Em esperança. Assim é o nosso Deus para conosco. Há momentos em que nós olhamos, eu sempre falo, gosto esse salmo é muito legal, que diz assim, elevo meus olhos para os montes, esse versículo, né? De onde me virá o socorro? Né? Então o salmista, ele é como se, num determinado momento, ele está precisando de ajuda, ele está precisando de socorro, de auxílio, talvez como se fosse Neemias ali, precisando fazer alguma coisa, realizar, sem recursos. Ele sabia que precisava fazer alguma coisa e tinha vontade. Agora, de onde chegariam os recursos? E às vezes você está também precisando de uma solução, de algo para a sua vida. Você olha para um lado, olha para o outro. Quando às vezes as pessoas têm parentes, né? Imagine recursos. Vamos pensar na parte financeira. Quando a gente tem parente rico, né? Eu posso procurar fulano que ele pode me ajudar. Né? Às vezes, não esses recursos aí, essa turma aí que fica ajudando, mas com o dinheiro dos outros. Isso aí não vale. Estou falando dinheiro conquistado honestamente e tal. Aí a gente fica assim, poxa, eu não conheço ninguém, né? Elevo meus olhos para os montes, tenho que pagar uma conta e tal. De onde me virá o socorro? Né? É mais ou menos isso. Então, o salmista, ele reconhece, depois ele fala que o socorro vem do Senhor. Às vezes a gente se coloca assim, né? De onde me virá o socorro? De onde virá a orientação? Às vezes é uma orientação, você está precisando de um conselho, está com uma dúvida em relação ao que fazer, tem muitas dúvidas e não sabe o que fazer. De onde me virá o conselho? Às vezes até você conversa com algumas pessoas, elas te ouvem, mas tentam aconselhar, mas aquilo não cai muito no seu coração. Né? Você fica assim, poxa, eu ouvi, mas poxa, não é bem isso que eu gostaria de fazer. Então, são situações. Talvez você não saiba o que fazer exatamente em relação ao que as decisões que você tem que tomar nos dias de hoje em relação à sua vida, as decisões nas diversas áreas da sua vida. Então, Neemias, vamos olhar aqui uma coisa interessante, Neemias 2:4. Vamos olhar o que aconteceu aqui, no momento em que Neemias, ele esteve ali perto do rei, o rei percebeu que ele estava triste, e ele teve que pedir alguma coisa para o rei. Então, Neemias 2:4. Uma coisa interessante, olha só. O 3 fala assim, né, que perguntou por que ele estava triste, ele falou assim, no 3, ele respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Aqui que é interessante. Disse-me o rei, que me pedes agora? Uma pergunta, né? Agora, olha só, aqui fala assim, então orei ao Deus dos céus. Como é que está assim uma pessoa diante do rei? O rei faz uma pergunta, ele diz que orou o rei dos céus. Que oração foi essa? Né? E disse ao rei, quer dizer, ele foi feita a pergunta, ele orou e respondeu. Então, isso para a gente, a Bíblia tem umas coisas interessantes. Né? Às vezes a gente pensa que orar é aí você tem que ficar ali horas e horas repetindo as coisas. Então, isso para a gente é um sinal de que o Senhor, Ele escuta as nossas orações em pensamento, você pode estar ali rapidamente. Isso aqui deve ter sido uma fração de segundos. Você acha que o rei, ao fazer uma pergunta, ele ia ficar, espera aí, rei. Ele seria morto imediatamente. Quer dizer, o rei ia perder logo a paciência com ele. Então, isso aconteceu aqui, está dizendo que, ou seja, quando nós não soubermos o que fazer, às vezes você está diante de um chefe, né, no trabalho, e às vezes pode surgir uma pergunta assim dessa, ele quer que você queira, talvez ele queira que você fale alguma coisa, e como é que você vai ter tempo de tomar uma decisão? Às vezes tem que ser para aquele momento. Às vezes você tem tempo de chegar e dizer, não, eu vou pensar, vou esperar 2 dias, tal. Às vezes tem que ser instantaneamente, uma resposta que você tem que dar a uma coisa que foi falada. Então, para a gente aprender isso, que é possível também o Senhor te falar instantaneamente, se você rapidamente ali pensar e pedir a ajuda dele. Né? Então, fica uma coisa importante aqui para nós. Então, quer dizer que o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor, quando você está a pensar também, está em dúvida do que fazer, no momento que você tem que tomar uma decisão, você pode invocar o Senhor, não só, às vezes você não pode ficar falando, imagine uma pessoa que esteja num país onde não haja liberdade de culto.
O que é que ele vai fazer? Ele tem que tomar uma decisão na hora, tá? Ele vai falar, Senhor Deus, não sei o quê. Aí o cara pode ser até morto. Então, às vezes, tem que, Senhor, o que, que eu faço agora? Então, saber, um livramento, alguma coisa, o Senhor age e ele está ali. Então, irmãos, essa mensagem a gente poderia ficar aqui falando, não é o objetivo. O objetivo é falar que temos, para conquistarmos as coisas que nós necessitamos, aquilo que temos buscado, é necessário uma determinação, não é só eu quero fazer isso, eu quero conquistar aquilo. Isso é muito frágil, é muito pouco para que haja efetivação daquilo que você realmente está a buscar. Eu sei que a palavra diz que o Senhor dá os seus enquanto dormem. O Senhor pode fazer coisas por nós, mesmo antes de pedirmos ou de estarmos pensando, o Senhor pode fazer. Mas é importante que nós façamos alguma coisa. Não devemos ficar parados esperando as coisas acontecerem. É necessário que nós tenhamos uma determinação, assim como teve Neemias. É necessário que aquilo que nós busquemos a concretização daquilo que queremos, das promessas que existem em relação a nós. Um exemplo de uma coisa bem concreta, para que todos entendam. Há pessoas que almejam o matrimônio. Né? Aqui temos jovens ou pessoas de diversas idades aqui que almejam, é uma coisa... Vamos refletir. No mundo em que vivemos hoje, na sociedade do jeito que está, com os valores, as coisas que estão, será que agradaria ao Senhor que nós aumentássemos, as famílias se multiplicassem, segundo os padrões do Senhor, você criando seus filhos ali na obediência, né? o casal segundo o padrão do Senhor, tal. Será que isso agrada a Deus? Se você tem convicção que isso agrada a Deus e é uma coisa que você almeja, então busque ao Senhor, peça a Ele, porque às vezes a gente quer uma coisa, quer ver um exemplo? De vez em quando eu estou corrigindo algumas pessoas mais jovens, principalmente quando estão assim no segundo grau, né, eu dou aula na escola técnica também, então às vezes chegam para mim alguns alunos falando assim, eu vou tentar, né, eles falam assim, querem fazer vestibular, eu vou tentar para não sei o que lá, imediatamente eu falo, não é tentar, você tem que ir decidido. Você pode até achar, eu não estou preparado, bem preparado, mas não tem esse negócio de tentar, não é brincadeira. Tá certo? Então, como eu falei do matrimônio, se almeja isso ou qualquer outra coisa, então você tem que, se acha que isso é agradável a Deus, fale a Ele, mas não fique assim, se der certo, não sei, não. Seja firme, determinado, diz assim, olha, eu vou buscar isso, é como se não houvesse outra alternativa, entenderam? Não estou dizendo assim, que é o Senhor que tem um plano para cada um de nós, mas a nossa atitude, até a confirmação do Senhor, tem que ser daquela pessoa que, tipo assim, não existe outra alternativa, tem que ser isso. Não é determinar Deus, não entendeu? Não é você ficar ali, não sei se vai dar certo. Então, haja de acordo com aquilo que o Senhor tem te orientado e deixe o Senhor fazer, mas fique firme. Não fique nem a onda do mar que vai, que volta, uma hora que é uma coisa, a pessoa é de ânimo dobre, como diz a Bíblia. Então, assim, nada será conquistado. A pessoa quer concluir a faculdade, por exemplo, tá? Não sei se vai dar, são tantas as dificuldades, falta de tempo, eu chego em casa cansado, eu gostaria. Vai conquistar assim? Não. Olha, eu sei, eu vou terminar, eu vou fazer um cronograma aqui, tem dificuldade, eu vou lutar, vou conseguir, né? Vou buscar recursos ali, eu não tenho. Vou conseguir, vai dar tudo certo. Se você almeja... por exemplo, vamos também voltar à obra de Deus. Quero ser missionário, missionária, né? Então, vamos lá, coloque de Deus, ore, porque os recursos virão. Quantas coisas a nossa igreja aqui tem feito através de missões. Eu lembro assim no início, né? A questão de missões era uma coisa bem incipiente, né? A gente dava as contribuições ali. Hoje, o que a igreja já tem feito através de missões? Né? Por quê? É equivalente a essa obra de Neemias. Alguém colocou no coração, né? Nossa igreja sempre tem mais, aqui chegou a Sandra, que tinha essa paixão por missões, quer dizer, a nossa igreja sempre pensou, mas é necessário que chegue alguém, eu amo, eu quero isso, tal, e vai, envolve a gente, as pessoas cooperam, e a coisa acontece. Assim é na sua vida. Eu não vou dizer o que você está necessitado, a não ser que o Senhor me revele. Você sabe o que você precisa resolver, que vem sendo adiado. Eu também tenho coisas que eu preciso concretizar na minha vida também, que tem projetos, Deus já falou que tem que fazer, e a gente faz uma coisa. Então é necessário isso, foco, e você fazer, e adiante, e que aí as coisas vêm. E não ficar, se deram. Então, é isso que o Senhor deseja para cada um de nós. Então, o que o Senhor nos diz é o seguinte, vá em frente, faça, porque no decorrer do processo, o Senhor ajudará, os recursos virão, e as pessoas
pessoas serão sensibilizadas para cooperar com você e te ajudar a realizar aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a palavra do Senhor para todos nós. E eu pediria a vocês, vamos ficar de pé nesse momento.